Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada e hoje estarei tratando sobre um tema bem especulativo, que gera muita curiosidade e também é um tema sensível no qual nós temos que ter cautela a tratar, certo? Porque com a permissão e graça de Deus é que estaremos tratando sobre esse tema, que é sobre os puritanos e os demônios. Vamos lá. O que diz Thomas Brooks? Cristo, as Escrituras, vossos próprios corações e as artimanhas de Satanás são as 4 coisas mais importantes que devem ser estudadas e examinadas antes e acima de qualquer outra. Cristo, nosso Senhor, as Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, vossos próprios corações, examinar a si mesmo, e as artimanhas de Satanás, né? Que tem os seus intuitos malignos. São as 4 coisas mais importantes em que deve ser estudada, examinada antes e acima de qualquer outra coisa. Então vamos lá. No capítulo anterior, examinamos os ensinos dos puritanos sobre os anjos, incluindo sua natureza, história e envolvimento da vida humana. Nesse capítulo, vamos considerar de modo mais específico os anjos caídos e a batalha do crente com eles. Os puritanos consideravam que a demonologia era importante, embora não fosse fundamental para a fé. Conforme assinalado no capítulo anterior, o Catecismo Menor de Westminster faz uma única referência a Satanás, pergunta 102, mas não diz nada sobre o diabo ou os demônios. O Catecismo Maior de Westminster fala de Satanás e do diabo 11 vezes, pergunta 19, 21, 27, 48, 89, 90, 105, 121, 191, 192 e 195. São as perguntas que tem no catecismo. Os puritanos falavam com cautela sobre a experiência com os anjos, mas escreviam constantemente sobre o nosso conflito com Satanás. Então vamos adentrar aqui nessa breve, falar um pouco aqui sobre a história de Satanás e os demônios, tá? Para não ficarmos apenas nessa introdução, né? Vamos lá, vamos dar uma introdução aqui. A história de Satanás e dos demônios. Os puritanos consideravam que o diabo e seus seguidores eram anjos que foram criados bons por Deus, mas caíram no pecado e na desgraça. William Gouger, tem uma referência em 2 Pedro 2,4. William Gouger escreveu: os demônios foram criados como os anjos bons, tão poderosos, sábios, ágeis, velozes, invisíveis e imortais como os quaisquer outros anjos. Os demônios partilham da mesma natureza dos anjos, mas, devido à rebelião contra Deus, se corromperam e se tornaram sujeitos ao juízo divino. Quando esses anjos caíram, afirmou Gouger, não perderam sua substância natural nem as propriedades essenciais dessa substância, ou seja, não experimentaram uma perda maior do que a experimentada pelo homem. Quando este caiu, apenas a qualidade de sua natureza e de suas propriedades foi alterada de boa para má. Os atributos angélicos dos espíritos caídos agora trabalham para o mal ao invés de para o bem. Ou seja, ele faz um paralelo. Assim como o homem, depois da sua queda, ele, como Deus falou, né? Se provar certamente, se comeres do fruto, certamente morrerás, e terás discernimento entre o mal e o bem. Assim, os anjos caídos também escolheram o mal e colocaram esse intuito no seu coração, e de maneira como os anjos, diferente dos homens, os anjos ele têm capacidades superiores, né? De intelecto e etc. Então, a maldade deles é muito mais perversa, né? Em comparada ao dos homens. É óbvio que quando a maldade do homem se revela num grau muito extremo, é óbvio que aquilo ali é consequência de um demônio agindo por trás do homem, porque é uma maldade múltipla. Então vamos lá. Apenas a qualidade de sua natureza e de suas propriedades foi alterada de boa para mal. Os atributos angélicos dos espíritos caídos agora trabalham para o mal ao invés de para o bem. O Catecismo Maior da pergunta 19 diz: Deus, pela sua providência, permitiu que alguns dos anjos, intencional e irremediavelmente, caíssem em pecado e perdição.
limitando e ordenando isso, bem como todos os pecados deles para a sua própria glória. Uma vez que Cristo, o único mediador, não assumiu a natureza dos anjos, Thomas Ridley afirmou: a condição dos anjos era irrecuperável e sua desgraça eterna. Então, vamos então parar por aqui, né? Demos essa breve introdução sobre os puritanos e os demônios e demos uma pincelada sobre a história de Satanás e dos demônios. No próximo livro, no próximo vídeo, estaremos tratando então sobre a história de Satanás e os demônios desenvolvendo essa história. Deixa o seu like nesse vídeo e vou estar deixando aqui no primeiro comentário fixado o link dessa obra Teologia Puritana Explicada. Se você tem interesse de se aprofundar mais e acompanhar comigo essa obra, já vai lá, clica nesse link, faz a aquisição dessa obra que o preço está ótimo, hein? E abençoa aí o nosso trabalho comprando através desse link fixado aí. Deus abençoe. Deixa seu like. Isso aqui é Teologia Puritana Explicada.